essa noite é: vocês estão prontos para entrar na caverna da feiticeira? Vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 4 ao versículo 25. Depois que os filisteus se reuniram, acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia os israelitas. E ao ver o acampamento filisteu, Saul teve medo e ficou apavorado. Consultou a Deus, mas Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos, para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, foi à noite com 2 homens até a casa da mulher e disse: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. E a mulher lhe disse: você sabe o que Saul fez. Eliminou médiuns espíritas da terra de Israel. Por que está preparando uma armadilha contra mim, que me levará à morte? Mas Saul jurou pelo Senhor: juro em nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. E ele respondeu: Samuel. E quando a mulher viu Samuel, gritou: por que me enganaste? Você é Saul. E o rei disse: não tenha medo. O que você vê? Veja um ser que sobe do chão. Qual é a aparência dele? Um ancião vestindo um manto subindo. Saul ficou sabendo naquele momento que era Samuel, inclinou-se, prostrou-se em terra. E o espírito perguntou a Saul: por que me perturbou? Por que me fez subir? E Saul respondeu: estou angustiado, filisteus estão me atacando, Deus se afastou de mim, não me responde nem por profetas, nem sonhos, o chamei para dizer o que fazer. E Samuel respondeu: por que você me chamou, já que Deus se afastou de você e se tornou o seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino, o deu ao seu próximo. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem escutou a grande ira, nem executou, a grande ira dele contra os amalequitas, ele lhe faz isso hoje. E entregará você ao povo e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. Amanhã você e seus filhos estarão comigo, e o Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Saul caiu na mesma hora, estendido no chão, aterrorizado. Suas forças se esgotaram. Ele passou todo dia, toda a noite sem comer. A mulher se aproximou dele, viu que estava perturbado e disse: tua serva te obedeceu, arrisquei a minha vida, fiz o que me ordenaste. Por favor, ouça-me, coma, para que tenha força para seguir o seu caminho. Ele se recusou, mas os seus homens insistiram com ele, e a mulher também os atendeu. E ele os atendeu. Se levantou do chão, sentou-se na cama. A mulher preparou um bezerro que tinha na sua casa, apanhou um pouco de farinha, fez um pão sem fermento. Ela serviu o rei, seus homens, eles comeram, e naquela mesma noite eles partiram. Pronto, irmãos, está aí a imagem aterrorizante. Não sei se é Samuel, não sei se é o como é que é o nome dele? Gandalf, ou então o outro lá, o inimigo do Gandalf. Saruman, parece o Saruman. Saruman. Irmãos, esse é um dos textos mais usados por muitas pessoas, mais usados por muitas pessoas para dizer, para alegar que a Bíblia confirma essa ação, né, de comunicação com os mortos, com os espíritos, com um outro mundo, com outro plano. E muita gente, quando lê esse texto, fica logo abalado, né? Dá uma mexida por causa da veemência do texto, por causa das palavras que são ditas, por causa da maneira como acontece, e principalmente por causa do susto da feiticeira, que ela se assusta, ela diz: caramba, aconteceu. Por essa eu não esperava. E ela falou: você é Saul. E toda essa cena acontece em forma, de uma forma misteriosa, porque era proibido fazer esse tipo de magia, esse tipo de invocação. O próprio rei havia estabelecido essa proibição
como ela mesma diz, Saul está quebrando a sua própria regra nesse momento, num ato de desespero. Quando eu fiz a chamada da nossa reunião de hoje, eu perguntei, o que uma pessoa seria capaz de fazer no momento de total desespero? Foi a pergunta que eu fiz, e é o que a gente está vendo aqui nesse texto. Então vamos tentar entender a história e aplicar na nossa vida, porque toda a palavra de Deus é inspirada, amém, irmãos? Amém. É isso. Primeira coisa é lembrar sempre que a história não é sobre Saul, nem sobre Davi, nem sobre filisteus, nem sobre feiticeiros. A história é sobre Deus. É como Deus está estabelecendo o seu plano redentor e como isso acontece através do tempo e através da história. É sempre sobre Deus. Toda vez que a gente lê a Bíblia e não olha para a Bíblia desta forma, a gente pode cair numa armadilha e tomar um outro rumo na leitura, achando que os personagens são o centro da história, porque eles não são. Eles são apenas instrumentos de Deus, na obra de Deus, na ação de Deus, na história e principalmente no plano da redenção. E todos esses textos de Samuel, que são textos que nós estamos lendo na jornada e no legado do rei Davi, que ainda nem tomou posse, né? Já estamos aí há vários domingos, Davi nem tomou posse ainda do trono, nem colocou a coroa, já foi escolhido como rei. Uma boa parte da população de Israel já aceita ele como rei, mas ele não é rei ainda, o rei é Saul. E aí, por causa disso, nesse reino esquisito, onde você tem dois reis, um no trono e um fora do trono, a Bíblia apresenta para a gente os contrastes entre eles. Porque os dois foram escolhidos, os dois foram separados, os dois foram abençoados, os dois ouviram a voz de Deus, os dois receberam missão de Deus, e todos os dois estão ali no mesmo lugar, fazendo coisas para Deus, só que eles têm comportamentos completamente diferentes. Além disso, nós sabemos que os dois homens são pecadores. Nós já vimos Saul irado, já vimos Davi irado, já vimos Saul com raiva, com inveja, já vimos Davi assim também. Já vimos Saul perturbado, já vimos Davi perturbado, já vimos Saul em momentos brilhantes, de grande vitória, triunfo, já vimos Davi assim também. São homens iguais como nós sempre. Então a diferença não está na qualidade do homem, porque nenhum homem tem qualidade, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Já falamos sobre isso também. Apostar na qualidade superior de Davi, como homem segundo o coração de Deus, escolhido, melhor, mais abençoado, mais adorador, mais isso, mais aquilo, é apostar num homem capaz de cometer atrocidades como outro homem qualquer, e nós ainda chegaremos em textos que nos deixarão apavorados com relação ao comportamento de Davi, reprovável, maligno. Então apostar na qualidade do homem é uma falha. A gente lê a Bíblia sempre para aprender que a única pessoa que merece a nossa confiança é Deus. Porque o Senhor não muda, nele não há sombra de variação, aconteça o que acontecer, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Mas os homens não são assim. Os homens, eles estão, na verdade, em construção. As mudanças são processos. A nossa vida vai sendo construída. A minha filha me perguntou outro dia assim, pai, o que você faria se tivesse a sua idade, tivesse a minha idade e a cabeça que você tem hoje? Eu falei, nossa, esse é o sonho de todo mundo. Ter juventude e a experiência. As duas coisas nunca vêm ao mesmo tempo. É o paradoxo da vida. É o drama. Então, está todo mundo em processo. Davi está em processo e Saul também. Saul na frente, Davi atrás, mas todo mundo em construção. E nesse sentido, as quedas são repentinas, não são repentinas, elas vão se construindo. A gente vai tomando decisões, né? Seguindo rumos, definindo caminhos, aí se arrebenta lá na frente. Mas não é uma coisa que acontece repentinamente. Tem a ver com essa construção. A nossa vida vai sendo construída um dia de cada vez.
O encontro de Saul com a feiticeira é resultado de uma grande jornada dele, de uma longa jornada, que desembocou ali. E a grande pergunta que a gente precisa fazer nessa noite é: para onde os nossos pés estão nos levando, irmãos? Quando terminar a estrada, em qual caminho que a gente vai dar? Qual é o lugar que a gente acaba? Porque a vida é um processo. E se Saul acaba nesse momento ali, que é praticamente a última cena da vida dele, é porque tudo isso foi construído com o tempo. E é por isso que a Bíblia está mostrando. Então, outra pergunta. Você consegue perceber quando as coisas estão na direção errada? É uma pergunta para a gente se fazer. Porque quando olhamos para trás, cada um de nós, aqui presente na internet, quando olhamos para a nossa vida lá atrás, certamente lamentaremos por coisas que não percebemos antes. Por que eu não vi? Por que eu não notei? Por que eu não mudei nessa hora? Às vezes a gente não percebe, né? Por isso também que não dá para andar sozinho. Vocês lembram? Nós já falamos aqui que Deus colocou ao lado de Davi um homem que era Jonatas, para que fosse seu amigo, para que lhe desse clareza, para que o ajudasse a pensar, porque a gente precisa de ajuda, como aconteceu no encontro incrível entre Davi e Abigail. Davi, perto de cometer uma chacina, de se afastar de Deus completamente, teve em Abigail uma palavra sábia. Isso trouxe clareza a ele. Mas imagine se ela não fosse até o encontro dele. Imagina se naquele dia ele cometesse um grande assassinato, né? O horror que seria. Depois ele pensaria, né? Olharia para trás, ficaria pensando: nossa, por que eu fiz isso? Por que eu tomei essa decisão? Eu fico imaginando aqui na minha conjectura, isso não está na Bíblia, estou só conjecturando, né? Mas eu fico imaginando nas noites e noites de Adão, que viveu muitos anos, viveu pra caramba, diz o texto bíblico. Quantas noites ele não ficou pensando: por que eu fiz o que eu fiz? Tudo que eu estou vivendo agora, meus filhos, minha família, a natureza, é culpa minha. É muito pesado, cara. Por quê? Enfim. O que faremos, né? Diante das circunstâncias que nos cercam. Esse é o dilema do texto, esse é o drama de Saul, e essa é a lição para nós, irmãos. Porque Saul não tem a Bíblia, nós temos. Então nós olhamos para a história dele e pensamos sobre ela. Vamos falar de Saul. Vamos falar do rei que está nessa situação constrangedora, né? Bom, você já sabe que o começo de Saul foi muito bom, né? Escolhido por Deus, abençoado, Deus lhe mudou o coração, colocou nele o seu espírito, ele teve grandes vitórias, o começo dele foi muito bom, muito bom. Tinha tudo, tudo. Na batalha contra os amalequitas, Samuel fala para eles: hoje chegou o dia em que Deus manterá o seu reino para sempre. Cara, olha que promessa. Foi o dia que ele botou tudo a perder. A Bíblia diz que ele, que deveria ter sempre olhado para o Senhor e para a vontade do Senhor, em algum momento da sua caminhada, ficou vaidoso, ficou arrogante, ficou cheio de si e decidiu agradar mais os homens do que a Deus para manter a sua imagem pública. Aos pouquinhos, Samuel ia lá, orientava ele e ele fazia outra coisa. Samuel ia lá, orientava ele e ele fazia outra coisa. Depois Samuel, de madrugada, lá onde ele estava, clamava ao Senhor e o Senhor falava com ele: até quando você vai pedir, vai orar, vai clamar por Saul? Saul não faz o que eu quero. E nós já vimos também que a função do rei em Israel é ser o rei de Deus. Porque quando o rei governa, na verdade, teoricamente, Deus está governando. E Saul bateu de frente com Deus, igual Adão, igual Uzias, igual um monte de gente, igual as lideranças das nossas comunidades, né?
começam tão bem, cheias da graça, cheias do poder. Nossa, essa semana eu vi um vídeo de um líder famosíssimo, mandei até para o Davi, um líder famosíssimo da minha época de jovem, foi o melhor, nós o amávamos, nós o ouvíamos, nós o seguíamos, nós aprendíamos com ele, e você ouve ele agora, você vê o que ele fala, o que ele diz, você não acredita que é a mesma pessoa, não é possível, aconteceu alguma coisa, mas foi um processo. Quem vê agora e não conheceu, não entende, não sente. E quem conheceu e vê agora, não entende. Porque o cara se perdeu. E o erro é esse. Ele vai destruindo os líderes. Qual é o erro? Confiar mais no próprio taco. Confiar mais na própria pegada. Confiar mais na sua própria habilidade. E deixar Deus de lado. Não rola. No reino de Deus, só tem um trono. E é o trono de Deus. Então o erro de Saul não é de Saul. É de Saul, é de Uzias, é de Adão, é de Gideão, é de Moisés num certo momento. O erro de Saul é o erro de todo mundo. Do homem, dos discípulos. Por isso Jesus veio. Porque ele era o único que, como homem, podia trabalhar como homem, obedecer como homem, ser fiel a Deus como homem. Ele agiu como sacerdote para manipular o povo. Samuel demorou a chegar, ele mesmo se vestiu de sacerdote, fez lá o sacrifício, invocou o nome do Senhor. Ele não tem essa autoridade, não foi escolhido para isso, mas ele queria mostrar uma certa autoridade espiritual. Mostrar que Deus falava com ele, sabe? Mostrar que Deus falava com ele, que ele tinha autorização de Deus para falar, para governar. Ele ignorou o Senhor, poupou os amalequitas, uma ordem grave lá, 1 Samuel 15, ergueu uma coluna ao seu próprio nome, um monumento em seu próprio nome. Você passa nas comunidades aí, Ministério fulano de tal, Ministério Beltrano, Ministério Ciclano, né? Os caras vão fazendo honra ao seu próprio nome, propagando o seu nome, multiplicando o seu nome, geração após geração. Saul rompeu a relação com Deus e não se entristeceu. O que é mais incrível é isso, irmão. Ele não sentiu nada, ele ficou feliz até. Se Deus não me perturbar, eu fico até feliz. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se retirou de Saul. E Saul de vez em quando ficava perturbado. Deus mesmo o perturbava. Tinha que chamar Davi para tocar a harpa, para mudar a atmosfera, para acalmar o coração dele, porque a única coisa que Saul queria era paz. Ele foi ficando inseguro, ele não confiava mais em ninguém, ele não confiava no filho, ele não confiava no genro, ele não confiava na filha, ele não confiava nos soldados, ele queria a cabeça de Davi, custasse o que custasse. Ele perseguiu Davi pelos vales, pelas montanhas, de dia, de noite, fez o que pôde, e tudo gerava medo, medo, medo. Ele foi ficando com medo, medo, medo. Por quê? Porque ele foi perdendo a segurança, foi perdendo a aprovação, perdeu o respaldo de Samuel. Imagina o povo olhando, né? Imagina Saul passando e o pessoal ali fazendo a vida comum, sabe? A galera da vida comum, que é a turma da sabedoria, né? O padeiro, o porteiro, o motorista, o cara varrendo a rua, é a pessoal comum, né? Esse pessoal manja a vida toda, né? Manja mais do que a gente. O que é aquele ali? Aquele ali é o Saul. Poxa, é o rei, mas ele não é mais o mesmo, né? Samuel não está mais lá, Deus não fala mais com ele, ele anda meio esquisito. Já tem rumores, né? Já rolam os rumores. O cara já está ouvindo vozes, ele está perturbado. Perturbado. Ele sabe de alguma forma, e a minha conjectura também, mas é o que eu acredito, que os seus dias estão contados. Então ele luta. Ele está ficando cada vez pior. Ele era muito corajoso e se tornou um homem covarde, com medo de tudo. Colocou Davi para lutar no lugar dele. Ele se perdeu completamente. Era um homem admirável, que sabia admirar, tanto que ele deu honra no primeiro momento a Davi, depois a admiração virou inveja, a inveja foi corroendo o coração dele, ele foi ficando adoecido.
Ele passou a odiar Davi por causa de Deus, porque Deus aprovava Davi, então ele tinha raiva de Davi, que é o que às vezes acontece também nas nossas comunidades, líderes que odeiam os liderados porque Deus está com eles, porque Deus os abençoa. Se o camarada chegar aqui num púlpito como esse e dar uma palavra naquele dia, a palavra for abençoada, acho que o cara bota ele num saco no porta-mala e some com o obreiro. Cadê aquele irmão que pregou bem? Ah, não sei, nunca mais vi. Joga ele em algum lugar. Para não deixar ele voltar mais. Saul se tornou inimigo de todos os que ajudavam Davi. De todos. Que coisa, né, cara? De homem abençoado, escolhido, ungido, para um cara perturbado nos cantos, nas sombras, na escuridão. Completamente perturbado. E aí, irmãos, o auge de Saul é esse momento de loucura e desespero. Olha só, os filisteus cercaram Israel, o exército dos filisteus é violentíssimo. Vocês podem ver que o inimigo está furioso, todos os celulares estão tocando ao mesmo tempo. Chega no auge do desespero. Ele sabe que os seus dias estão se aproximando, o seu fim está se aproximando. Ele sente a morte chegar. E ele clama a Deus, o Deus que ele negou, o Deus que ele rejeitou, o Deus que ele substituiu pelo seu próprio coração, o Deus que ele fez de bobo, né? Do tipo assim, Deus não disse isso, Deus não disse aquilo, não foi bem assim. Esse Deus que Saul rejeitou, bloqueou, abandonou, agora ele vai atrás de Deus, pede a Deus, clama a Deus, suplica a Deus, não tem resposta, e aí qual é a brilhante ideia que ele tem? Clamar a Samuel no mundo dos mortos. Cara, olha só o que a Bíblia está nos mostrando, irmãos. Nós não estamos vendo aqui um homem de Deus se comunicando com outro plano. Nós estamos vendo um homem que começou na presença de Deus está em profunda decadência. Cada vez pior. Cada vez mais sombrio. E a Bíblia diz, no Salmo 42, que um abismo chama outro abismo. Ou na versão mais nova da NVI, abismo chama abismo. A situação é tensa, decadente, sombria, tudo esquisito. Lá vai o rei, de madrugada, disfarçado, como um bandido, andando no meio da escuridão, desesperado. Está lá o rei, disfarçado, vai até a casa da feiticeira conversar com ela. Pede que ela invoque alguém do mundo dos mortos. Saul vai para esse momento sinistro, disfarçado, de madrugada, procura a feiticeira. A feiticeira está tensa também, porque é uma sessão ali criminosa, né? Ilegal, não pode fazer. Ela está pensando até numa possível armadilha, né? Na hora que ela fizer a invocação, aparece a tropa do rei, prende ela, para você ver como é que estava o clima do reino, né? Esse texto também faz um recorte disso, de como estava o clima de Israel. Todo mundo vigiando todo mundo preocupado, acabou a leveza, veio a escuridão, e aí ele pede que um espírito seja invocado, ela pede que invoque o espírito morto de Samuel, e ela invoca. E ela leva um susto, porque ela vê uma figura e diz que foi Samuel. E Saul conversa com o espírito morto. E se prostra diante dele. E jura em nome de Deus, para a feiticeira, na frente do espírito morto, que Deus manterá a sua palavra. E diz para o espírito que está ali porque Deus não o escuta mais. E o espírito responde, bem feito para você. Por que você me procurou? Por que você me perturba?
E Saul cai nesse buraco aí espiritual, mental, emocional, e quando a sessão acaba, ele está pior do que entrou, não tem força, não consegue nem se levantar, ele está desolado, ele chegou no fundo do poço. Então a pergunta é, o que aconteceu nesse episódio? Samuel realmente apareceu? O que a Bíblia tem para nos ensinar sobre isso? E como nós aplicamos isso na nossa realidade? Então vou considerar com os irmãos alguns pontos. A gente poderia falar dessa passagem durante horas, mas não faremos isso. Faremos uma meditação rápida. O primeiro argumento é o argumento gramatical, né? Do próprio texto, que diz o quê? Quando a passagem começa, o que o escritor diz pra gente? Que Deus não falava com Saul, não fala e não falará de jeito nenhum. Acabou a fala. O texto, antes mesmo da sessão começar, o texto já está dizendo que Saul está com esse problema aí. Deus não fala mais com ele. Então ele vai tentar uma gambiarra espiritual. Vai tentar ouvir a voz de Deus através de um espírito morto invocado por uma feiticeira. Mas o texto está dizendo que Deus não fala mais com ele. Outro argumento importante da Escritura é que antes de ir lá, ele já tinha tentado falar com Deus, ouvir a voz de Deus, por todos os canais possíveis, que era o Urim, a revelação sacerdotal, os sonhos, que é a revelação pessoal, os profetas, as palavras inspiradas por Deus. Deus não falava, Deus ficou em silêncio. Então, dois argumentos importantes para nós, que mostram o ato de desespero de Saul. Um terceiro argumento bíblico importante, que a Bíblia vai nos ensinar, é que Deus é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Dito pelo próprio Cristo, Jesus fala, vocês nunca perceberam, nunca ouviram falar, nunca notaram que o Deus que vocês servem é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Se Deus é o Deus deles, é porque eles estão vivos na presença de Deus. Deus não é Deus dos mortos, das vozes escondidas, dos espíritos na escuridão. E o Deus que fala dessa forma, que afirma dessa forma, que se posiciona dessa forma e que condena essa forma, seria muito estranho ver o próprio Deus, que é assim, que faz assim, que ensina assim, quebrar a sua própria regra nesse momento, só para falar com um homem com quem ele não fala há muito tempo, pelos meios normais. Além disso, nós temos um argumento doutrinário. Que argumento doutrinário é esse? É que a comunicação com os mortos era condenada pela lei de Moisés. Violentamente, bem condenada mesmo, proibida em todos os sentidos, em todos os níveis. Então, além de negar a comunicação que já era estabelecida, além de negar a própria identidade, Deus teria que negar a sua própria palavra para estabelecer essa comunicação tão estranha que Saul estabelece agora. Então vamos pensar com calma, irmãos. Pense com calma. Se Deus não falava mais com Saul, se Deus não queria falar com Saul, por que falaria com ele através de uma feiticeira? Essa é uma boa pergunta. Outra pergunta para a gente fazer. Se Deus nos mostra pela sua palavra que Saul era um homem perturbado, com a vida perturbada, num momento muito perturbado, nós podemos confiar no discernimento de Saul nesse momento? É Samuel, tenho certeza. Nós podemos confiar no discernimento da feiticeira? É Samuel, tenho certeza. Nós podemos confiar no discernimento dos amigos de Saul? Rapaz, o negócio lá pegou, foi Samuel, com certeza. Se todos eles estavam perturbados, se todos eles estavam em escuridão, confusos,
O discernimento espiritual dessa turma é confiável? Tem clareza? Ou será que o inimigo se aproveitou de toda essa escuridão, fez um alçapão e pegou todos os pássaros de uma vez só? Além disso, irmãos, Saul precisava buscar uma feiticeira para ser rejeitado por Deus? Não. Ele já foi lá porque já tinha sido rejeitado por Deus. Tá, mas o que a Bíblia então diz sobre esse assunto, sobre essa passagem, sobre essa experiência, já que ela nos traz tanta perturbação? Vamos ler 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Como diz assim a Escritura: Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, porque não guardou a palavra do Senhor e porque chegou a consultar uma médium em busca de orientação. Em vez de consultar o Senhor, veja o texto. Então não era o Senhor, certo? Em vez de consultar o Senhor, Saul fez todas essas coisas, e por isso o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Então a Bíblia é bem objetiva, ainda que o texto seja perturbador, ainda que a gente não consiga explicar tudo o que acontece nessa cena. A gente não estava lá, não tem DVD, não tem vídeo dessa cena no YouTube para a gente ver. Então a gente não sabe o que eles viram. E as experiências, né, irmãos? As experiências são sempre as experiências. Como é que você vai dizer para uma pessoa que ela não teve a experiência, né? Já contei para vocês aqui, num outro momento, que eu conheci um irmão cristão que era arquiteto, que ele falou para mim: Leclerc, antes de eu ser arquiteto, antes de eu ser cristão, eu viajei numa nave espacial. Falei: é mesmo? É. Eu, meus amigos, lá na Pedra da Gávea, estávamos juntos de madrugada, quando desceu uma nave, nós entramos na nave e passamos por vários planetas. Falei: caraca! Não tem um vídeo do cara que fala assim: caraca! Mas e aí? Rapaz, foi maravilhoso, foi transcendente. Cara, mas você é cristão, você conhece a Bíblia, você sabe o que a Bíblia diz sobre essas coisas? Eu sei! Mas a minha experiência foi real. Cara, é tenso, né? Toda vez que eu encontrava com ele, eu ia aquela viagem. Pô, foi maneira. A experiência, irmãos, ela é subjetiva, ela é particular. Como é que eu posso dizer para alguém que não sentiu, que não viu, que não viveu, que não experimentou? Não tem como dizer. Eu tenho como estar dentro do cara, pô. Cada um vive a sua experiência. Quem vai validar ou não a experiência de cada um na nossa fé, dentro do cristianismo, é a palavra de Deus. É ela que vai validar ou não a nossa experiência. Por isso que a experiência não serve. O que serve é o que a Bíblia diz, irmãos. Para nós que somos cristãos, a única coisa que serve é o que a Bíblia diz. Não, eu estava sentado ali na hora enquanto você pregava e Deus falou comigo. Ok, mas você pode dizer isso com certeza, mas não tem como provar. Então fica tudo no ar, fica tudo no subjetivo. Inclusive em todas essas revelações que acontecem, em todas essas comunidades, é sempre Deus mandando recado através de alguém, né? Eu estava sentado ali, Deus mandou, mas eu perguntaria, por que Deus não falou diretamente com o cara, já que tinha um recado para ele? Por que falou sempre com o outro para validar? Fica sempre alguém intermediando a voz de Deus, como se Deus precisasse de intermediários, como se Deus escolhesse algumas pessoas especiais para serem seus profetas, seus arautos, quando a palavra de Deus diz para nós, já que isso não acontece mais, porque o Espírito de Deus habita em nós, amém, irmãos? Amém. Isso não é mais necessário, mas mesmo assim,
mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo vindo à igreja, você que está aqui nessa noite com seus cabelos brancos, ou está careca porque não tem mais cabelo, tem 20, 30 anos, 40 anos de igreja, já leu a Bíblia um monte de vezes, já viu de tudo e mais um pouco, mesmo assim, se chegar um cara perto de você e falar, irmão, estava ali no canto, Deus falou comigo, você balança. Balança ou não balança? Balança, fica na dúvida, né? Fica aquela pulga espiritual atrás da orelha, porque você fica ali naquela ânsia de ouvir a voz de Deus. Então tá aí, irmão, estava ali quando você entrou, Deus, você balança. Ou então, irmão, estava orando por você essa noite, Deus, balança. Todo mundo balança. Por quê, irmãos? Por causa da nossa humanidade. A nossa humanidade é fragilizada. Agora, se a gente balança assim, partindo do princípio que estamos perto de Deus, lendo a Bíblia, entre irmãos, imagina Saul, irmão, está perturbado, confuso, aleatório, sem direção, sem GPS da vida, está perdido. Qualquer coisa é qualquer coisa. De noite, todos os gatos são pardos. Na escuridão, qualquer coisa está valendo. E é exatamente por causa disso que essas comunidades são lideradas por pessoas que se apropriam dessas questões e manipulam as outras. A sua vida não está dando certo, aí o cara fala, Deus me falou ali enquanto você dizia que a vida está com problema, que tem uma coisa que fizeram para você enterrado em algum lugar e a gente vai ter que ir lá. E o cara acredita. E é assim que funciona. Ó, tem um problema aí na sua casa, sua avó, seu pai, sua mãe, irmãos. É só você olhar no Instagram, no Facebook, no YouTube, os caras ficam dando placa de carro. Deus está me mostrando aqui uma placa de carro, KFG 8E 9. Que isso, irmãos? Placa de carro, cor de casa, número de porta. O que é isso? A gente virou cigano agora? É nisso que o nosso Deus se transformou? Adivinho? Está adivinhando coisas? Que conversa é essa, irmãos? Só coisa ruim. Não é? E a gente balança. Isso acontece entre os cristãos. Imagina pessoas que estão com problema, com dificuldade, perturbadas. É assim que Saul está. E é nesse momento que ele cai em profunda escuridão. Ele está longe de Deus há muito tempo, irmãos. Portanto, seja lá o que aconteceu naquela madrugada, nós não estávamos lá, mas seja lá o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele percebeu, o que ele experimentou, a palavra de Deus está dizendo o quê? Não foi o Senhor, ele errou, por causa desse erro, foi a gota d'água. Até porque, irmãos, a mesma palavra de Deus que conta essa história tenebrosa, ela também diz que Deus não rejeita o coração quebrantado e contrito. Já leram esse texto? Que Deus resiste ao soberbo, mas se aproxima do quebrantado, e isso vai nos dar respaldo para entender o quê? Que todas as tentativas de aproximação que Saul fez na direção de Deus foram arrogantes, egoístas, endurecidas, sem quebrantamento, porque até Acabe, o mais ímpio dos reis de Israel, quando ele se quebrantou, Deus o ouviu. Então a Bíblia também está nos mostrando que muitas vezes parece que há piedade, mas não tem. Parece que há quebrantamento, mas não tem. Saul está cavando a própria cova e está caindo dentro dela. Ok? Então vamos fazer o contraste com Davi, que também teve momentos de escuridão, também teve momentos de loucura, também teve momentos de perdição, como nós também temos, muitas e muitas vezes. Vamos ler o Salmo 42, irmãos. O Salmo 42. Como as canções que nós entoamos nessa noite. Como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Eu costumava ir com a multidão
à frente das pessoas, à casa de Deus, com cantos de alegria, de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Põe a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro. Desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar, abismo chama abismo ao fugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi ao Senhor, a minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Vamos ver agora o contraste, irmãos, entre Davi e Saul. Os dois angustiados, os dois perturbados, os dois tristes e deprimidos, no momento de grande dor, no momento de grande angústia. Como você pode observar no texto, é só você deixar o salmo aberto aí e acompanhar com a gente o que está escrito, você vai ver que Davi tem sede de Deus. Muitas pessoas às vezes ficam compondo músicas, algumas que nós cantamos aqui, como se essa sede de Deus fosse de alguém que está desfrutando da comunhão com Deus, né? Mas não é isso não. Ele tem sede de Deus porque a impressão que ele tem é que Deus o abandonou, irmãos. Ele está com sede no sentido de quem não bebe água há muito tempo. É como a corça que corre desesperada procurando um riacho para matar sua sede. Ele está desesperado atrás de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando, porém, poderei me apresentar ao Senhor? Ele não consegue. Deus não responde. Deus não fala com ele, igual Saul. Deus não fala com ele, não lhe dá uma direção, e fica angustiado, porque antes, como Saul, ele já esteve na presença de Deus. No versículo 4 ele diz que muitas vezes foi à casa do Senhor, muitas vezes conduziu irmãos até aquele momento, e celebrou o Senhor ali, mas ele não pode mais fazer isso, porque a vida dele deu uma virada, virou de cabeça para baixo, tudo deu errado, tudo deu errado. Então ele diz, afirma, confirma, confessa, declara que está angustiado. Ele diz no versículo 6, a minha alma está profundamente triste. No versículo 7, ele compara a jornada dele como alguém que foge na cachoeira, descendo a montanha, de pedra em pedra, de platô em platô. Parece que um abismo chama outro abismo. Quanto mais ele desce, mais ele avança, e parece que ele não consegue mais sair dessa situação, porque há momentos na nossa vida, irmãos, que a impressão que a gente tem é que no fundo do poço tem um alçapão, e que você chegou no final, né, mas abre um alçapão e você cai lá. A impressão que a gente tem, às vezes, eu falei até isso essa semana, é que a luz do fim do túnel é um trem vindo na nossa direção. Nada funciona, nada funciona. A diferença entre Saul e Davi é clara, porque quanto mais ele tem dificuldade, quanto mais ele fica longe de Deus, o que Saul faz? Ele demonstra raiva, contrariedade, ódio, inveja, rancor, ira, ódio, muito ódio, desejo de morte, desejo de vingança, perturbado, transtornado, cada vez mais confuso. Quanto mais ele fica em silêncio, quanto menos ele ouve a voz de Deus, mais ele se afasta, mais ele se afasta, mais ele se afasta. E Davi, ao contrário de Saul, quanto mais ele tem dificuldade em se relacionar com Deus,
mais ele o busca, mais ele o busca, mais ele o busca, mais ele vai na sua direção. No versículo 8, Davi pede: Senhor, conceda-me o teu amor durante o dia, guarda-me durante a noite, porque o Senhor, ele diz, é aquele que me dá vida. Então eu direi ao Senhor, que é a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Olha como é uma oração que aparentemente ela é contraditória. Olha como ela é paradoxal. Davi está dizendo: o Senhor, que é a minha segurança, me deixou inseguro. O Senhor, que é o meu amparo, me deixou desamparado. Então com quem ele se queixa? Com os seus amigos? Com os seus soldados? Com os seus inimigos? Ele busca outras religiões? Outras soluções espirituais? Com quem que ele se queixa, irmãos? Ele se queixa com o Senhor. Ele clama ao Senhor. Ele reclama com o Senhor. Ele derrama a sua alma diante do Senhor e diz: até os meus ossos sofrem agonia quando os meus adversários dizem: o Senhor me abandonou. No capítulo 15 de Samuel, quando Samuel se demora e Saul aguarda com os seus soldados, rola o burburinho, né? Cadê Samuel? Porque Samuel representa a presença de Deus. Cadê Samuel? Cadê Samuel? Cadê Samuel? Quando Saul se prepara como sacerdote, quando ele faz o sacrifício, quando ele oferece aquilo no altar, quando ele se posiciona, o que Saul está dizendo? Eu não preciso do Senhor. Vocês não precisam do Senhor. Eu estou aqui, vocês têm a mim. Nós não precisamos do Senhor. Nós não precisamos dele. Quantas e quantas vezes Saul deve ter ouvido esse burburinho? O Senhor o abandonou. Imagina Saul perturbado no palácio, com algo maligno na mente dele, precisando que a harpa fosse tocada para que ele tivesse paz. Imagina ali os comentários nos corredores, né? Deus o abandonou, Deus o abandonou, Deus o abandonou. E Saul, para cada circunstância dessa, bate no peito e diz: eu não preciso de Deus. Ele me abandonou, mas eu sou mais eu. Estamos juntos, vamos lá. Eu tenho força, eu sou guerreiro, eu sou general, estou na minha posição, eu sou o rei. E ao contrário do que Saul faz tantas e tantas vezes, quanto mais as pessoas dizem: Deus abandonou Davi. Fala a verdade, irmãos e irmãs, vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo. Toda vez que a gente passa um problema, o que vocês acham que as pessoas falam? Ah, mas não era crente? Não era servo de Deus? Não estava lá orando, pô? Estava na igreja? Ué? Acho que Deus abandonou. Toda vez que nós enfrentamos um problema, de perto ou de longe, as pessoas fazem isso. Ué, mas você não era crente? Você não era isso? Você não era aquilo? E é por isso que as celebridades da religião têm dificuldade de enfrentar os seus problemas, de encarar as dores, de encarar o sofrimento. Eles têm que declarar a vitória o tempo todo, mas a vida é diferente, né? A vida é real. E a gente fica como quando ouve essas coisas? Com vergonha, constrangido. E dependendo do lugar onde você esteja, da comunidade onde você vai, você se sente culpado e fica procurando na sua vida alguma coisa que você tenha feito, falhado, para que Deus nesse momento te abandonasse. Então o que Davi faz? Ele não invoca espíritos, ele não procura feiticeiros, ele não vai para a escuridão da floresta, ele clama, ele diz: eu direi a minha rocha: por que se esqueceste de mim? Por que estou vagueando? Por que estou sofrendo? Por que os inimigos dizem isso? E quando ele percebe que no seu interior ele está prestes a perder a fé, a realmente acreditar que Deus o abandonou, o que ele faz? Ele faz uma autoexortação. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Contra o sentimento que ele tem de derrota, de abandono, de desamparo, ele usa a sua fé. Porque o sentimento, irmão, nos engana. Mas a fé nunca nos enganará. Porque a fé não está focada em nós mesmos.
A nossa fé está focada no nosso Senhor e Salvador. Então ele diz, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E ele diz, espere em Deus, porque certamente, nem que seja no último minuto, eu ainda habitarei na salvação da sua presença. Então há uma diferença grande entre a maneira como Saul reage e a maneira como Davi reage. Então a pergunta é, será que conseguimos perceber quando as coisas estão na direção errada? E qual é a nossa postura? O que fazer? Algumas lições importantes nesse texto, irmãos. Primeira lição, Saul está longe de Deus pra caramba há muito tempo. Então aquilo ali é a gota d'água. É a janela que Deus abre para a gente dar uma espiada e olhar assim, nossa, que ponto esse cara chegou. Trevas totais. Segunda lição importante, todos nós enfrentamos angústias terríveis em algum momento. É legítimo ficar em dúvida? É. É legítimo ficar angustiado? É. É legítimo duvidar da própria fé? É. É legítimo acreditar que Deus te desamparou? Com certeza. Mas o que nos faz seguir em frente? O sentimento? A sensação? A coragem? A igreja? Não, irmãos, o que nos faz seguir em frente é a fé. Quando tudo está perturbado, o que a gente faz? Olha para a Escritura, conversa com os irmãos, oramos uns pelos outros. Então a fé está fortalecida não no que sentimos, nem no que vivemos, mas ela é sustentada por aquilo que a palavra de Deus diz. E é isso que nos faz seguir em frente. Terceira lição importante do texto. O que fazer nessas horas? Apelar para toda a religião? Ou como diz a música do Boca Livre, uma vela para Deus, outra vela para o cão? Não é assim que diz a música? Pelo sim, pelo não. Uma vela para Deus, outra vela para o cão. O cara vai jogando de todos os lados. É assim que nós nos comportaremos? O que faremos diante dos momentos de angústia? O que a Bíblia nos mostra aqui no Salmo 42? Que sentindo ou não sentindo, a gente busca o Senhor. Estando bem ou estando mal, a gente busca o Senhor. Desamparado ou amparado, a gente busca o Senhor. Mesmo que perturbado, o que a gente faz? A gente espera no Senhor. Mesmo quando a mente fica desnorteada, o que a gente faz? A gente cita a palavra do Senhor. E segue em frente. Nos escorando, nos ajudando, nos sustentando, nos fortalecendo. Saul está desamparado porque ele abandonou o Senhor. Mas se nós estivermos na presença do Senhor, crendo na sua palavra, ele nunca nos desamparará. Sempre estará conosco, inclusive nos momentos de profunda escuridão, o que é paradoxal mesmo, é dramático, parece contraditório mesmo, é para, como dizem os nerds, é para explodir o cérebro mesmo, porque não faz sentido. Faria mais sentido se ao servir a Deus, todos nós vivêssemos em profunda calmaria, mas não é verdade. Jesus nos disse duas coisas e é aqui que eu encerro. Primeiro ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas alegrem-se, porque eu venci o mundo. Depois ele diz, fiquem tranquilos, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá, porque a paz que a vida oferece, ela é circunstancial. Ela depende das nossas questões, das nossas redes de relações, das nossas experiências. Mas a paz que Cristo dá tem a ver com a nossa relação com Ele. E esta relação com Deus não pode ser rompida. Então, mesmo diante de situações em que um abismo chama outro abismo, o que nós fazemos? Nós fazemos como o salmista. Nós dizemos, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvaremos na salvação da sua presença.